Ele quer dizer, ele começou a perceber que na vida todo mundo acaba inventando várias coisas que nem funcionam, só que criam uma estratégia de marketing em cima que fica tão bonito e aí todo mundo começa a vender aquilo ali. Como eu sou também do mercado financeiro, isso acontece no mercado financeiro, gente que promete que você vai ficar rico da noite pro dia, aí aparece na parte da educação física, é o treino que vai te deixar com um corpo escultural da noite pro dia também. E o pessoal tem mania de querer deixar a musculação tão difícil, se fosse tão difícil a musculação como levantar um foguete para ir para a Lua ou ir para Marte. E não é bem assim. E isso começou desde a era HIIT. O que é HIIT? HIIT é o High Intensity Training, que foi criado pelo Arthur Jones. O que ele sugeria com a metodologia HIIT? Ele sugeria que você iria treinar 30 minutos por dia, só em máquinas, esquece peso livre, anilha, barra, só em máquinas, e só treinando nessas máquinas você vai ficar melhor, mais bonito e mais forte do que todos os outros. Começa aí a primeira linguiça da musculação. Ah, mas você está metendo a boca no Arthur Jones? Não, o cara foi um cientista, ele foi brilhante, só que o que ele queria fazer? Ele produziu uma máquina que chamava Nautilus. Inclusive as Hammers, que na minha opinião é a melhor máquina do mundo, foi aperfeiçoada pelo filho dele, o Gary Jones. E não tem nem o que falar, não existe nada no mundo que tenha uma biomecânica, um conforto articular com máxima ativação muscular como essa marca aqui. Só que o Arthur Jones, ele queria vender. Olá, sou Rafael Saraiva, diretor da Neo Fitness, uma empresa conceituada em treinamento resistido e importação de equipamentos de ginástica para os mais diversos objetivos. No Brasil, são empregados poucos estudos em biomecânica para a fabricação de equipamentos. Estou há 14 anos no segmento e viajei para diversos países no mundo, com o objetivo de selecionar e importar para o Brasil as melhores máquinas do mercado. Vou compartilhar com vocês dicas de como escolher o melhor equipamento para a sua academia. Equipamentos que garantem máxima ativação muscular com grande segurança articular. Seria impossível falar de equipamentos excelentes sem lembrar do pioneiro nos estudos de biomecânica, o americano Arthur Jones, fundador da Nautilus, indústria que criou a primeira linha de equipamentos, a lendária Blue Monster. Jones, o milionário excêntrico, destinado a criar máquinas que fossem capazes de superar pesos livres, gastou milhões de dólares em estudos de biomecânica e depois de fracassar inúmeras vezes, desenvolveu a famosa concha, uma peça revolucionária que permitiu uma variação de resistência nas máquinas que ainda hoje utilizamos. Infelizmente, o Brasil é precário na produção e fiscalização desses equipamentos. Em países mais sérios, encontramos aparelhos com certificados de qualidade, como CE, GS e os ISOs, que utilizam alguns critérios e regulam a qualidade desses produtos. O que um Jay Cutler, foi mais de 4 vezes Mr. Olympia, ele treina com intensidade ou com grande volume? Como ele treina? Com intensidade. Ele treina com os dois. Se você perceber, os campeões, eles treinam com intensidade, ou seja, na ciência, carga alta e grande volume de treino. E detalhe, Jay Cutler afirma que ele não gosta de repetições forçadas. Então cai por terra todo aquele negócio, tem que falhar, falha total e tudo mais. Tá parecendo que eu sou contra a falha? Não, eu não sou contra, mas os grandes campeões acabam fazendo isso na última série ou nas últimas séries de um exercício. Então eu quero falar a verdade para vocês. Eu gosto sempre de vender a verdade e não ser mais um que vai fazer uma linguiça mais bonita para vender, tá? Só elucidando, esse daqui é o Joe Weider, que treinava ou patrocinava o Arnold Schwarzenegger. Esse cara que
percebeu que a maioria dos fisiculturistas faziam drop set. Quem conhece drop set? Drop set, está fazendo um exercício, um pulley. Falhou, não aguento mais fazer uma repetição, diminuo 40% da carga e continuo. Isso é um drop set. O Joe Wader que criou um drop set? Não, ele percebeu que os grandes atletas faziam e ele foi lá e colocou princípios de treinamento Joe Wader, ele coletou. E aí foi um cara que patrocinou muitos atletas na musculação. E depois chegou o tal do Arthur Jones. Esse daí era o Arthur Jones. E aí ele pôs o Mike Mentzer para competir com o Arnold. E de um lado ficava o Arnold com treinos longos, com grande volume, e do outro lado o Mike Mentzer com treinos de 30 minutos. Dizia Arthur Jones que era o método HIIT. Treinos curtos, intensos, porém o método HIIT era feito em cima de máquinas Nautilus, para vender Nautilus. No campeonato, Mike Mentzer perdeu, Arnold ganhou. É porque o Arnold treinava com mais volume? Não. Tem a genética envolvida aí. Só que ambos tinham resultado. Dias de treino, essa é melhor, aquela é pior. Esquece isso. Vamos em fatos reais. Como que o pessoal treina na realidade? Com volume e, se puder, com intensidade. Lembrando, intensidade não é contra volume, tá? Então aí, para ter esse corpo escultural de todo esse pessoal, de todos esses atletas, isso daí eu quero deixar claro. Hoje eu tenho 45 anos, mas eu nunca na minha vida eu fiz um ciclo de esteroide anabólico. Eu nunca usei uma Durateston, nunca usei uma Deposteron, eu nunca usei nada do que a maioria usa. Então o que eu consegui foi realmente treinando, me alimentando bem e com conhecimento, que é justamente o conhecimento que eu estou passando para vocês. Falei para vocês hoje, nunca cheguei no tamanho do Diego, com 50 centímetros de braço. Só que para quem nunca usou uma droga anabólica, eu acho que eu fiquei feliz com o que deu para chegar, onde deu para chegar, tá? Então, o que a gente usa aqui? Esse treino de adaptação é um circuito. Ele vai treinar todos os músculos em circuito. Para quê? Para adaptar o seu corpo. Então o que seria um circuito básico? Isso daí. 4 séries de peitoral, 4 séries de remada, 4 séries de leg press, 4 séries de panturrilha e 4 séries de abdômen. Por que só isso no primeiro mês? Porque no peitoral você está trabalhando o seu tríceps como sinergista. No peitoral, você está trabalhando seu ombro, a parte anterior. Então você já matou 3 músculos aí, peito, ombro e tríceps, só no peitoral. Na remada, você está fazendo bíceps. Mas eu posso colocar tríceps e bíceps em uma série de adaptação para um cliente sedentário no primeiro mês? Você pode. Só que eu já vi muitos professores se darem muito mal com clientes que às vezes tiveram hipoglicemia, nunca treinaram na vida, colocaram muito exercício, senta no sofazinho ali. Então, por prudência, eu resolvi colocar só isso no primeiro mês. Mas o pessoal acha chato, começa a xingar na segunda semana. Tudo bem, na segunda semana você pode trocar. Só que se eu começar a treinar meu filho com 13, 14 anos, eu vou fazer isso daqui e vou seguir na risca. Por quê? Porque é errado aumentar bíceps e tríceps ali, ou elevação lateral para ombros? Não, não é errado. Mas por segurança,
Vamos ver como ele se comporta, vamos ver como que ele reage com esse pequeno volume ainda na adaptação. Para depois, no segundo mês, a gente começar a colocar o que todos vocês querem colocar, que é tríceps, que é bíceps, que é uma extensão lombar, uma panturrilha em pé, e por aí vai. Ah, mas é errado já começar desse jeito? Não, não é errado. Eu só estou pensando em ser mais prudente, principalmente quando a gente tem clientes idosos, só por isso. Agora percebe como no terceiro mês, esse próprio circuito, isso é tudo no mesmo dia, percebe como o volume dele já é grande, já é um volume bem maior. O que é volume? São mais exercícios, são mais séries, mais repetições. Se você fizer isso com o seu aluno, ele vai ficar muito mais adaptado para poder fazer um treino avançado, onde você coloca repetição forçada, onde você coloca princípios de treinamento Wader, onde você coloca tudo que você quer aumentar a mais do que um treino básico. Então, só a partir do 4 meses de treino, a gente começa a dividir o treino desse cidadão. O que a gente começa a fazer? A gente começa a descansar pelo menos no 4º dia de treino. Ah, mas tem gente que treina segunda a sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Pode? Pode. Só que de acordo com a ciência, depois de 3 dias de treino, com grande volume e grande intensidade, você não precisa de descanso só para o seu corpo, você precisa de descanso para o sistema nervoso central. Então é muito producente você parar no 4º dia. Então a gente faz dessa forma. Por exemplo, um treino A seria perna, um treino B seria costas com bíceps, e um treino C seria peito com ombro e tríceps. E na quarta-feira, descanso. O treino A seria isso, perna. Também não vou me estender aqui, acredito que vocês já viram o vídeo do NVT completo. Eu só estou fazendo um resumo para sintonizar vocês. Um treino C, peito, ombro e tríceps. Você começa a concentrar maiores volumes para cada músculo, você pode dividir o treino do seu aluno ou o seu próprio treino. Você pode dividir para um músculo por dia, por exemplo. E você pode começar a fazer as repetições forçadas, os drop sets, impulso, resting pose, né, que é a pausa e repouso, séries negativas, que são princípios de treinamento. Acho que todo mundo já está cansado de saber o que são. Enfim, alguma dúvida até agora ou não? A pior coisa que você faz para um aluno, que vai atrapalhar ele nos resultados e ainda pode deixar ele suscetível a lesões, é não seguir corretamente os princípios de adaptação. Os treinos de adaptação e ir aumentando o volume aos poucos, para depois começar a falhar e usar outros princípios de treinamento que todo mundo gosta. Tem gente que já começa a treinar, ou que parou de treinar, está 1 ano parado, já chega na academia com o treino dividido, já mandando bala, 5 séries de 5 exercícios de peito com 6 séries cada um. Fica mais suscetível à lesão. Agora, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero me aprofundar no método. O NVT não é só um monte de exercício com um monte de série e repetições. Vamos falar sobre musculação de verdade.
O Jay Cutler, que eu falei para vocês, que não gosta de falhar ou de fazer repetição forçada, é esse cara aí, ó. Ele competia com um dos, acho que talvez o maior de todos os tempos, que foi o Ronnie Coleman, da esquerda. O Jay Cutler é aquele ali. Esse tamanho dele aí, por incrível que pareça, ele diz que gosta de treinar sozinho. Se ele treina sozinho, ele não faz repetição forçada. Então o que explica isso? Será que é o sistema HIIT, ou qualquer outro HIIT, que gera resultado para as pessoas? Ou será que é genética, alimentação e, por último, drogas anabólicas? Porque tá cheio de gente que usa droga e não vira nada também. Então você pode ter certeza que o principal fator é a genética. A genética manda em tudo. Bom, o treino deve ser montado de acordo com a individualidade biológica de cada um. A alimentação e a dieta também. Eu queria falar com vocês sobre dieta também hoje. Não passo cardápio para ninguém, só que sem noção de como comer, você não vai ter resultado. Um bodybuilder, ele tem que saber como se alimentar, senão ele está fadado ao fracasso. Então a gente vai falar um pouco disso hoje também. Se eu fizer supino inclinado, eu vou ficar com o peitoral superior estufado. E aí em seguida ele postou a foto do Franco Columbo, que era o parceiro de treino do Arnold em algum período da vida dele. Ele tinha mais fibra aqui. Se ele fizesse supino reto, ia crescer em cima do mesmo jeito. É aí que começa a linguiça. Todo mundo acha que essas diferentes angulações vai fazer muita diferença na vida de um cliente. E tem fisiculturistas a nível de Mr. Olímpia. Eu sei que vocês aprendem na faculdade que sim, e que eu estou contrariando, só que tem fisiculturista que machucou o ombro e para ir para o Mr. Olímpia ele ficou fazendo só o pec deck. Só que ele não conseguia fazer supino nem reto nem inclinado porque doía o ombro, ele tinha uma lesão no ombro e o pec deck era a única coisa que não doía. Já que vocês já sabem a musculação terapêutica ou a musculação adaptada nossa, como que você treina um idoso? Você simplesmente fala assim, não dói, não dói, então manda bala. Não é assim? Então a única coisa que não doía era o pec deck. O que você acha que ele fez? Ele fez, em vez de fazer 4 séries de supino reto, 4 séries de inclinado, 4 séries de voador, mais 3 de qualquer outra coisa, que no total vai dar 18 séries, 20 séries. O que ele fez? 18 séries, tudo de pec deck. O peitoral cresceu do mesmo jeito, ficou bonito igual a todo mundo. E ainda vencia o concorrente com um peitoral pior que o dele, que fez as séries inclinado, reto e tudo mais. Então esquece essa baboseira. Eu sei que estudo de eletromiografia mostra que quando você inclina, você pega mais o superior no supino inclinado. Realmente, para alguém vai dar resultado. Com fisiculturista de competição, às vezes realmente dá um acabamento final. Só que o que manda, de novo, eu não estou negando que trabalha mais o peitoral superior, mas o que manda, de novo, aonde o cara nasceu com mais fibra muscular? Vocês já viram que tem gente que o ombro é gigante e o peitoral dele é ruim. Adianta ele treinar peito? Quanto mais ele treinar peito, é o ombro que cresce, o peito não cresce. Aí eu vou te perguntar, e aí, cadê a teoria lá que o supino cresce o peito? Está crescendo o ombro dele. Faz supino, cresce o ombro. O exercício está errado. Então tá, arruma a posição dele, vamos ver se melhora. Melhora um pouquinho. Genética manda. Então, hoje tem YouTube, tem Instagram, todo mundo postando esse monte de patifaria. Põe um negócio na cabeça, genética manda. Tem menina que tá com a bunda desse tamanho, o que ela usou? Ela nasceu com aquela bunda, se ela não treinasse a bunda tá bonita também. Só que todo mundo quer acreditar que não, que é a elevação pélvica,
que é o estudo da elevação pélvica que mostrou que trabalha mais fibra que o agachamento. Não é bem assim. Tem corredora, todo mundo fala que corredor às vezes não tem muita perna e muito glúteo. Tá bom, mas tem corredor que tá tem uma genética excepcional, que tem glúteo e tem perna, assim como ciclista. Aí você fala assim, cadê a teoria que o ciclista tem perna mais fina? Tem ciclista que tem perna maior do que o personal que tem aqui, que tem uma perna pequenininha. O cara é ciclista, o que ele faz? Não, ele pedala. Entendeu? Então, vamos falar a verdade. E o seu treino, ele não tem que ser só pesado com baixa repetição. Ele pode ser leve também, com mais repetições. Porque tudo dá volume. O treino leve com repetições mais altas, aumenta o volume. O treino pesado, carga alta, também vai aumentar o volume. Só que você está usando a tensão mecânica. E o que mais provoca estresse metabólico, que é o que faz a água entrar na célula e dá o efeito pump, que é o inchaço, esse é o efeito pump, ó. Por incrível que pareça, é o treino com repetições mais altas. Para essa veia pular, ela pula mais com as repetições mais altas. O que é repetição alta? É 15 a 20. A veia aparece mais com treinos de 15 a 20 repetições do que treinos muito pesados abaixo de 8 ou 6 repetições. E o dano muscular vem do treino em posições de alongamento. Quando você está, por exemplo, você faz uma rosca alternada no banco inclinado, teu braço faz isso, ó. Alongou, você gera mais dano muscular. Que outro exercício a gente faz em alongamento? Stiff, gera dano muscular. Então, o que é o NVT? Você tem que dar para o seu aluno sobrecarga, que é a tensão mecânica, principalmente nos primeiros exercícios, porque ele está descansado. Quando você está descansado, você aguenta mais peso. Então, o que é intensidade mesmo, segundo a ciência? É percentual de 1 RM. Tensão mecânica é o que então? Treinos de intensidade alta. Por quê? Porque é treino pesado. Você vai chegar o mais próximo do peso que você consegue uma repetição máxima. Então você vai fazer um treino para 5, 6 repetições. Então por isso que todo mundo começa às vezes a série no agachamento, quando é peito começa no supino, porque são exercícios básicos que você carrega, faz poucas repetições para gerar o quê? Tensão mecânica. 2 exercícios desse jeito, tá? Depois do terceiro exercício, você vai para um treino que gera estresse metabólico. Como? Aí você muda. Você começa a fazer cargas mais leves e repetições mais altas. E aí você começa a falhar. Então, voltando, nesse treino de tensão mecânica que você usa muita carga, como que vocês acham que tem que ser intervalo? Igual dos HIIT da vida, 30 segundos? Pode dar 1 minuto, 2 minutos. Se for uma série de agachamento muito pesado, pode dar 3 minutos. Contrariando todos os HIITs da vida, das linguiças que vocês viram por aí. Esquece essa baboseira. Não estou falando que não funciona, funciona. E você vai por ele no teu treino também. Só que os HIITs são só isso. É o treino inteiro, 20 segundos de intervalo pro resto da vida fazendo isso. Pô, usa tudo que você tem. Então você começa o treino com grande tensão mecânica, sobrecarga, não precisa nem falhar. E pode dar um intervalo mais longo. Lá pro terceiro exercício, você pega e começa a pôr um peso mais leve, aumentar as repetições, diminuir o intervalo e aí chamar um parceiro de treino ou um personal para ajudar na repetição forçada, fazer a drop set. E outro detalhe, a drop set ajuda a dar intensidade. Eles falam isso. Vídeo do YouTube aí do guru, sei lá da onde. É isso, os princípios de treinamento do Weiger aumentam a intensidade. Mas vamos lá.
Você fez 8 repetições de pulley, certo? Aí falhou, diminuiu a carga, continuou, fez a drop set. Se aumentou a intensidade, na sua percepção sim. Mas o que você aumentou na verdade? Você aumentou as repetições, não foi? Se você aumentou as repetições, você aumentou o volume. Então no final, até os itens da vida estão aumentando o volume para te dar o resultado. Então vocês entenderam? O volume não vai contra a intensidade. Não tem nada a ver achar que o volume tem que estar alto para a intensidade tem que estar mais baixa. São os dois. Você pode ter os dois no mesmo treino. Usar tudo que vocês têm disponível, que a gente chamou de NVT, para dar resultado para o seu aluno. O que é um treino que causa mais estresse metabólico? O que é um treino que tem mais tensão mecânica? E o que é um treino que pode gerar mais um pouquinho de dano muscular que outros? Então tá aí a diferença. Você começa o treino com tensão mecânica, usando carga alta, repetições baixas. O que é repetição baixa? A própria carga te obriga a não conseguir fazer mais do que 8 repetições. Não é porque você faz 8 porque você quis. Você faz 8 porque a carga está alta. Não dá para fazer mais do que isso. Entendeu? Então isso é um treino de tensão mecânica. Você dá mais intervalo. Então seus 2 primeiros exercícios você pode fazer assim, com mais intervalo, baixas repetições, carga alta e por aí vai. Depois, terceiro exercício, repetindo. No terceiro exercício, você pode usar exercícios com cargas um pouco mais baixas, repetições um pouco mais altas. Eu não gosto de mais do que 20 repetições, embora tenha relatos nas ciências que eles usam até 30 repetições. Vou mostrar até pesquisas feitas com até 30 repetições. Eu não gosto de usar mais do que 20 repetições. A pausa ou intervalo entre as séries, quando a carga está mais leve, eu prefiro de 30 segundos, tá? Eu sei que a ciência considera menos do que 1 minuto, enfim, 30 segundos eu acho que é o ideal para vocês usarem. E depois a gente tem o dano muscular, que é onde a gente dá ênfase na fase excêntrica do movimento, exercícios em posição de alongamento. Enfim, a gente vai usar todas essas estratégias para poder gerar resultado. Bom, a tensão mecânica, quanto mais pesado nós treinamos, maior a tensão mecânica. Dano muscular acontece quando o corpo é submetido a um novo estímulo. Normalmente em posição alongada, são estímulos diferentes. Estresse metabólico, bom, é só uma revisão. Eu falei que intensidade é percentual de 1 RM. Tá aí, a ciência está mostrando para vocês. Intensidade normalmente é expressa como percentual de 1 RM, de uma repetição máxima. E aí também a referência está mostrando que o volume pode ser alto e a intensidade pode ser alta. Uma coisa não vai contra a outra. O que todo mundo quer falar é isso, ó. Quando o volume é baixo, a intensidade é alta, ou o contrário. Só que na verdade, graças ao intervalo, você consegue deixar o volume e a intensidade alta. A musculação tem uma coisa que favorece. Você pega na maratona, você consegue fazer uma maratona com a mesma intensidade o período inteiro? Na musculação você consegue por causa do intervalo. Então por isso que não é inversamente volume e intensidade não são inversamente proporcionais.
Tá? São diretamente proporcionais. E olha que legal. Um estudo mostrando sobre o que gerou mais hipertrofia. Carga alta ou carga baixa? O que está dando ali? Carga alta. Carga alta é o que? Intensidade. Então carga alta dá mais hipertrofia. Não adianta treinar a menos de 65% de uma repetição máxima, que você não vai ter muita hipertrofia. Simples, né? Então, o que a gente faz? Os primeiros 2 exercícios iniciais a gente mete peso. Mas já que meter peso deixa a coisa mais lesiva, se ainda quer fazer repetição forçada, vai de leve. De vez em quando, beleza, mas sempre é lesão. Efeitos de diferentes intensidades de treinamento resistido, com volumes iguais de treino. O que gerou na força e na hipertrofia? Olha aí. Olha ali o treino de 60% de 1 RM, ou seja, um treino leve, dando a mesma hipertrofia e força que o treino pesado de 80%. Alguém explica por quê? Se no outro estudo mostrou que a carga mandava mais, por que aí deu igual? Hã? Mais leve teve mais, teve 15? Só por causa do volume. O que importou foi o volume. Tanto faz o peso, o volume sendo igual. Você pode ver que ali a carga foi menor, só que eles aumentaram a repetição. Por que eles aumentaram a repetição? Para o volume ser igual. Entendeu? Então volume, o que é volume? Se você deixar o volume igual, tanto faz o peso, é o que mostrou esse estudo. Então voltando, então a intensidade é o que dá hipertrofia? Olha o volume aí de novo. Só muito leve que não deu certo, ó. 3 séries de 67 repetições para dar o mesmo volume que os outros, teve que aumentar muito a repetição. Olha o que aconteceu com a força de hipertrofia. Aí caí. Aí, por exemplo, você é maratonista. Como que você vai treinar? Você precisa de força para dar o sprint final. O lutador precisa do quê? Mesma coisa. Eu lutava jiu-jitsu 4 horas por dia, mexendo o braço, mexendo a perna, pá. Resistência eu tinha. Resistência não é muita repetição. Eu já faço isso no jiu-jitsu. Vou fazer o que na musculação? Perder tempo? É o primeiro ali. Depois que eu acertei isso, eu fui 3 vezes campeão paulista, em 3 anos consecutivos. Antes de fazer isso, porque na minha época, década de 90, ninguém sabia dessas coisas, eles mandaram eu fazer o último ali. E aí o que acontecia? Eu perdia. Eu chegava na final morto, sem força, cansado, não recuperava. Só que qual que é o problema maior da população? Justamente, eles não conseguem fazer o primeiro. Aí, ó, 95,6% dos indivíduos, eles treinam com carga submáxima. Submáxima. Eles não chegam nem perto da falha. E aí, o resultado não acontece. Olha como que você calcula volume, ó. Séries vezes repetições vezes carga. Ou o tempo sob tensão. Volume. Então o que é um treino de volume? Muitas séries, repetições e carga. Ah, precisa ter muita repetição? Não. Você pode aumentar as séries, você pode aumentar a carga. Porque o peso que você está usando multiplica para dar o volume. Ali, ó. Olha que legal. Volume de treino por grupamento muscular. Quem que cresce mais? Quem treinou 5 séries de peito por semana, quem treinou de 5 a 9 séries ou quem treinou mais de 10 séries por semana?
Olha a diferença. Olha a diferença. E aí? Ah, por que NVT? Por isso. Quer treinar HIIT, sei lá o quê? Fica à vontade. Tá aí, isso é ciência. E não é só ciência, é realidade. Olha o Jay Cutler, Phil Heath, todos treinam sozinhos. Mr. Olympia, é realidade, não é só ciência. Não é um monte de rato em laboratório que fizeram um teste. É realidade. Ir até a falha ou não? Quem que teve mais hipertrofia? Quem falha ou quem não falha? Entenderam por que o Jay Cutler não gosta de falhar? Sabe, não é que a falha é ruim, nada disso. Só que a falha... Por que eu falei que vocês têm que começar treinando com tensão mecânica e sem falhar com grande sobrecarga? Porque se você começa com um peso mais leve, falhando nas primeiras séries e nos primeiros exercícios, você fica tão cansado que você vai reduzir o volume nas demais séries. E não é volume que dá o resultado final para o atleta? Então, o que acontece nesses estudos é que o cara que falha, ele não consegue dar volume. Não que a falha seja ruim, mas você tem que falhar na hora certa. Como que é o NVT? Vocês viram lá e às vezes ninguém dá importância. Vocês perceberam que é para falhar, às vezes, na última série de cada exercício? Por quê? Experimenta falhar em todas as séries. O volume cai. Se o volume cai, vocês não tem resultado. Lembra? O resultado tem mais a ver com o volume do que com a intensidade, do que com a falha. Não é? Então esse é o problema de só falhar, que são os hits da vida. De novo, os hits da vida. Eu não gosto de linguiça, gente, vamos falar a verdade. Você pega o filme Pumping Iron, que está o Arnold Schwarzenegger treinando na década de 70. Os caras treinavam por um longo período, várias séries, agachamento 8 séries. Olha o tamanho que os caras ficavam. Hey, mate. Come on. Nice. Must have been late last night. Keep going. 10. Come on. Horse come on. There's 11. Come on. Go. Yeah. Come on. 1. Yeah. 2. Come on. 3. Come on. 4. Yeah. 5. Yeah. Come on, you can do I that. can concentrate on force. You push it. All right, that's it. No more. It's a present. Be crazy. Here, come on. Oh, God. Let's go 5 minutes. Come on. Let those arms grow. Come on, Yeah, it's getting closer. Aí agora vem, não, vamos falhar, vamos treinar 30 minutos, intervalo curto, acaba o treino logo, vai para casa. Sabe para quem que é bom isso? Para o personal. Porque ele põe um aluno a cada 30 minutos, em vez de um aluno por hora. Comercialmente é bom. Será que não foi por isso que inventaram que só isso dá resultado? Porque isso também dá resultado. Lógico que um treino curto dá resultado, ninguém está negando isso. Porém, você pode fazer outros treinos que também dão resultado, que é o que eu quis chamar de NVT. Você não está negando treinos curtos, só que você está indo além de um treino curto. Eu estou mostrando para vocês o que o volume faz, sem ir contra a falha, sem ir contra a intensidade, até mostrando que a intensidade pode ser usada com alto volume. Beleza? Aí, o que acontece com o volume de treino quando você falha?
Tá vendo? O volume de treino, indo até a falha, ficou menor do que indo próximo à falha. Por isso que o resultado de hipertrofia ficou menor em quem falhou. Vocês entenderam isso? Olha no outro exemplo ali também, ó. E olha no o que não falha. Ele consegue dar o mesmo volume em todas as séries, para no final ter mais hipertrofia. Outra coisa para vocês aí, ciência. Quais os resultados da hipertrofia com repetições? 25 a 35 repetições contra 8 e 12 repetições. E depois 3 repetições contra 10 repetições. Quem teve mais hipertrofia aí, pessoal? É uma pesquisa feita em homens treinados. Não foi feito em sedentário, foi feito em atleta. 8 a 12. Tudo igual. Por quê? Porque o volume é igual. Vocês entenderam? E não faz muita diferença. No final, o que está dando resultado para todo mundo é o volume. É o volume. NVT. Volume. Ah, o NVT que só fala de volume está indo contra a intensidade? Não, não está indo contra nada. Está indo contra treino curto? Não, não está indo contra treino curto. Está mostrando que você pode usar tudo isso no mesmo treino. E não ficar pensando dentro da caixa, ah, só vou fazer meu treininho de 30 minutos de intervalo curto. Não. Você vai fazer o que funciona. O que funciona? Tudo funciona. Desde que tenha volume. Em idoso a gente usa volume. O Colégio Americano de Medicina Esportiva, antigamente, recomendava um treino com um volume um pouco menor do que ele recomenda hoje para idoso. Eles chegaram à conclusão que quando você aumenta o volume no idoso, você consegue mais resultados em doenças. Então até no idoso funciona o volume. Aí, mais teoria para vocês. Você consegue mais estresse metabólico com cargas baixas em intervalos curtos. Você consegue maior tensão mecânica com intervalos longos. Basicamente é isso. E aí sobre cadência. Quem sabe o que é cadência? É o tempo que você sobe e o tempo que você desce. É isso, Gabriel? Qual a melhor cadência para gerar mais hipertrofia? É quem segura na descida. Excêntrica lenta. 1 segundo para subir e 4 segundos para descer. Tá vendo ali? Ó? Gera mais hipertrofia. Sabe até com quem que é usado isso? Em idoso. Tem estudos que provam que quando você faz excêntrica lenta, você ativa miocinas anti-inflamatórias. Não é isso? Tem algum vídeo meu aí. Você tira a dor, porque essas miocinas elas estão no teu corpo todo. Não importa onde você tem dor, vai melhorar a tua dor. Porque você vai ter um anti-inflamatório natural no corpo. Uma coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: esses campeões, o Arnold, o Jay Cutler, o Phil Heath, esses caras eles treinam com alto volume e com muita intensidade. O problema é, um ser humano normal não aguenta, vai machucar. Por isso que eles até falam, se você aumentar o volume, você tem que descer a intensidade. Até tem um certo sentido nisso. Porque um ser humano normal às vezes não consegue. Ou se conseguir vai ter lesão. Agora esses caras normalmente, Jay Cutler não tem lesão. Phil Heath, então uma boa. O Jay Cutler fala que nunca se machucou. E treina assim.
Só que que manda em primeiro lugar? A genética do cara. O cara tem uma genética, é outro padrão. O que gera gordura? Insulina. Açúcar, que aumenta a insulina. Só que a insulina é um hormônio anabólico, certo? Então ela ajuda na hipertrofia. Só que se você aumentar a insulina, ela foi na nutricionista por quê? Porque ela quer emagrecer, não é? Se você aumentar a insulina em um horário que você não está treinando e você quer emagrecer, a gordura vai ser armazenada bem nas regiões que você não quer, certo? Então, se eu for no nutricionista, ele me colocar um cardápio de 6, 7 refeições por dia com carbo em todas as refeições, então ela vai engordar. Por quê? Porque ela já é assim. Agora, se for uma pessoa magra, talvez ela possa fazer isso. Eu, nos meus 20 anos, eu comia 7 refeições por dia com carboidrato em todas as refeições até na hora de dormir. Só que meu abdômen estava marcado fazendo isso. Então eu posso liberar essa insulina. No caso dela, que quer perder, principalmente nas regiões que eu sei que ela quer perder, ela vai acordar comendo carbo, meio da manhã come mais carbo, almoça, come mais carbo e só vai treinar, por exemplo, 3 horas da tarde. Aí tem uma estratégia muito mais eficiente, que é o que eu falei para ela. Para esses casos, por isso você tem que analisar o caso de cada pessoa. Para esses casos, você pode colocar 85% do carboidrato no pós-treino e deixar as outras refeições do dia ou zero carbo ou baixíssimo carbo. Baixíssimo carbo seria o quê? Os 15% que falta para colocar no dia. E aí, de preferência, carbo de baixo índice glicêmico. Então, o caso dela eu analiso desse jeito. Se for um moleque magrelo, eu vou falar: meu amigo, acorda. Eu acordava às 6 da manhã, porque eu entrava na escola às 7. 6h10 eu comia arroz integral com 2 filés de frango de 150 gramas cada um. E às vezes eu colocava feijão. 6h10 da manhã. Só que o abdômen ficava marcado. Hoje eu não consigo mais fazer isso. Hoje eu engordo. Por quê? Porque eu tenho 45 anos. Então eu acordo, às vezes eu tomo um whey e saio. Hoje mudou. Então você tem que analisar o aluno, o atleta como um todo, para montar o treino dele, para fazer uma dieta, porque senão vai dar errado. E a mesma coisa sobre análise postural. Você pega, tem pessoas que os flexores do quadril são encurtados, o reto femoral é encurtado, e aí o que pode acontecer se for uma mulher? O glúteo não desenvolve, por causa às vezes de um reto femoral encurtado. Então vocês têm que aprender também a fazer esses testes para saber qual que é a limitação da pessoa. Esse é um personal nosso. A gente percebe que o glúteo dele é encurtado. Eu peguei ele de exemplo porque tudo nele é encurtado. Então, dá uma olhada. Assim você vê se o reto femoral é encurtado. Se o reto femoral é encurtado, você não desenvolve o quê?